Boa noite, pessoal. Então, mais uma vez, eu fiz um enjambre aqui para poder conseguir fazer câmera e som funcionarem. Eu estou trabalhando na universidade hoje, eu estou falando aqui do meu gabinete aqui, né? Para evitar problemas como o que a gente teve na semana passada, em razão de alguma dificuldade lá da minha conexão em casa. Tá? Hoje, então, nossa terceira e última videoconferência da disciplina, né? E a gente tem como missão hoje trabalhar aqui a ideia dos modelos teóricos ou modelos lógicos que são sinônimos, tá? Bom, eu recebi muito poucas perguntas, né? Foram pouquíssimas perguntas, na verdade. E eu vou focar, então, nessas perguntas aqui que eu recebi para a gente discutir, então, o texto aí da Maria Guadalupe Medina, né, e da Zulmira Hartz e das autoras. Bom, antes de mais nada, é preciso entender que esse é um texto que coloca para a gente novamente a questão da ciência, do conhecimento científico, né? De que modo que a ciência ela produz uma série de crenças, né, de noções a partir do real. Então, ela não vem da fantasia, ela não vem da suposição de um espírito espiritual, né? Ela vem do real. Ela vem da própria realidade. Então, é a partir da realidade que a ciência vai trazer noções, com as afirmações de algumas crenças sobre essa realidade objetiva. Não que o que acontece no mundo dos sentimentos, não é? No mundo das sensações, dos desejos, das vontades, o que seja mental, não seja real. Mas o que eles falam da realidade objetiva. Tá? Ou seja, daquilo que existe para fora de mim, para fora da minha consciência, aquilo que tem uma existência independente de mim mesmo. Não sei se vocês conseguem entender essa noção do que seria aí a realidade objetiva. Bom, partindo dessa noção de realidade objetiva, as autoras elas colocam para a gente a ideia de um objeto, né? Então, o objeto como algo que é construído, né? Algo que é empiricamente construído a partir dessa realidade objetiva. O objeto da ciência ele é algo que é inteligível, que pode ser pesquisado, que pode ser investigado e que propõe para a gente um método para conhecimento dele. Né? A gente, então, consiga alcançar a esse objeto, a essa coisa, na sua realidade independente da nossa consciência. Né? Então, se o objeto, se a realidade ela é objetiva, se ela existe independente da nossa consciência, o objeto, então, é um fenômeno, é algo, né, que existe também independente da nossa consciência e que pode ser explicado por nós ou por outras pessoas e compreendido por outrem. Né? Então, se eu crio uma explicação real de um objeto real, essa explicação real ela pode ser compreendida por outras pessoas que não eu. Né? Então tem aí, na noção de objeto, um desafio comunicacional também, né? De como que as outras pessoas podem compreender o que eu conheço acerca de um objeto. Né? É uma comunicação que permite ser passada e repassada adiante. Tá? Partindo dessa noção de objeto como objeto da pesquisa, né? Ou seja, algo que é da realidade, um construto da realidade,
E quando eu falo sobre isso, eu estou falando basicamente o que consta lá na página 43 do texto. Né? Algo que vem da realidade para ser explicado, a gente tem a noção, então, também de modelo. Né? O que seria um modelo? O modelo é uma representação, né? É uma representação gráfica, visual ou descritiva de um objeto, de como esse objeto muda, como ele se movimenta e quais são as suas relações com outros objetos, com o contexto, tendo como referência uma teoria. Uma teoria é uma explicação de um objeto. Né? Então, a teoria, se ela visa explicar o objeto, quando a gente pensa num objeto passível de modelagem, né, como as autoras falam, a gente está falando de um objeto que tem a sua explicação teórica já, né, de um objeto com sua explicação teórica. Ou seja, qual é o modelo conceitual, quais são os elementos conceituais que permitem ao pesquisador explicar esse objeto. Como que esse objeto tem a sua existência teórica. Né? Ele tem uma existência real, ele tem uma existência objetiva, ou seja, para fora da minha consciência, e essa existência objetiva para fora da minha consciência, para fora do que eu penso sobre ele, ela necessita de uma explicação teórica. Então, o objeto modelo, ele vai ser aquilo que permite às outras pessoas reconhecerem esse objeto nas suas linhas gerais. Ele nem vai dar toda a explicação do objeto, né? Ele não vai dar toda uma descrição exaustiva desse objeto, mas vai ser a elaboração de um modelo teórico que vai dar as linhas gerais, os principais traços, as principais características desse objeto. Então veja que, como eu falo em objeto modelo, eu estou falando de um objeto que não é o objeto real em si mesmo, mas um objeto que é teoricamente construído com as características reais da realidade objetiva. Consegue entender isso? Tranquilo? Isso me parece bastante importante, inclusive quando a gente pensa na pesquisa. Ok, vamos lá de novo então. A realidade é objetiva, certo? A realidade tem uma existência independente da minha consciência. Se a realidade tem essa existência independente da minha consciência, o que é um objeto, o que é real, o que existe fora do que eu penso sobre ele, precisa ser descoberto. Como que eu faço para descobrir, para conhecer um objeto? A partir do desenvolvimento teórico. Uma teoria tenta dar uma explicação sobre a realidade de um objeto independente da minha consciência sobre ele. Independente do que eu penso sobre ele. Independente da minha opinião. A teoria vai fazer isso. Logo, esse objeto ele tende a ser modelado. Ele tende a ser transformado em um modelo. O que é um modelo? O modelo é um conjunto de características gerais do objeto. Ele não é a totalidade do objeto, né? Ele não é o objeto que existe na realidade mesmo, mas ele é o objeto nas suas características mais gerais, naquilo que pode colocar o objeto em comparação com outros objetos e que permite que um objeto se assemelhe ao outro ou um objeto se diferencie do outro. O objeto modelo, então, ele vai ser aquilo que tem as características gerais de um objeto completo.
Por exemplo, o objeto modelo SUS. O objeto modelo SUS tem uma série de características gerais do que seria o SUS, mas não é a manifestação real do SUS em suas mais diversas apresentações, no seu contexto. São duas coisas diferentes. O SUS como um objeto modelo e o que acontece realmente no dia a dia do SUS em toda a sua complexidade. Na teoria, no mundo da pesquisa, nós não conseguimos mais ou menos isso, Flávia. É uma representação baseada em uma teoria, sim, tá? Eu não entendi o que você chama como independente da percepção que eu tenho. Não, ela não é independente da percepção que eu tenho. Mas eu tento afastar as minhas opiniões dessa percepção, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que o SUS é bom ou o SUS é mau. Isso é opinião. A teoria não tem espaço para opinião. Exatamente. Não como uma neutralidade, mas como uma ausência de opinião. É separar o que é opinião e o que é fato. Né? Eu falo, choveu, é fato. Eu falo, a chuva é boa, é uma opinião. Choveu e alagou as ruas. Isso é um fato. Choveu e alagou as ruas. Que bom, porque assim eu não preciso ir trabalhar. Isso é uma opinião. Exato, Flávio. Um objeto teórico é um objeto que ele não existe na realidade, mas ele é necessário para que eu possa compreender a realidade. Sem esse objeto teórico, eu não consigo compreender o que é a realidade. Isso é muito importante porque essa ideia de objeto modelo ele permite que eu crie uma representação teórica, né, uma representação abstrata do que seria uma coisa sem ter todas as características dessa coisa. Porque imagina, se cada caso for simplesmente um caso, se cada fenômeno for simplesmente um fenômeno, eu não tenho nenhuma possibilidade de generalização possível. Não é possível generalizar nada. Aí a ciência cairia num relativismo. Por que essa discussão é importante? Essa discussão é importante porque muitas vezes a gente não se dá conta de como que a gente pode construir teoria a partir de um objeto. A gente dá muito valor ao que a gente pesquisa, ao que a gente estuda em si mesmo, e não pensa em como que aquilo se relaciona com outras generalizações que já aconteceram sobre aquilo. Ah, bom, seguindo aqui no texto, né? Ah, o que a gente faz então hoje, né, o objetivo desse nosso chat, é apresentar um modelo lógico ou um modelo teórico como um método, né, para avaliar a política pública. Reconhecer que a política pública ela pode ser um objeto modelo, né, que as políticas públicas estão trabalhando, em específico políticas de saúde, elas podem ser um objeto modelo e que esse objeto modelo ele pode ser avaliado a partir de uma abordagem teórica. Bom, quando eu falo em abordagem em avaliação de modelo teórico ou avaliação de modelo lógico, eu estou falando de sinônimos, tá? Não tem diferença entre o que é um modelo lógico ou o que é um modelo teórico aqui para os nossos autores que a gente está falando.
Uma pessoa me perguntou qual é a diferença entre modelo teórico, modelo lógico, objeto modelo, critério e parâmetro. Por enquanto, a gente já consegue saber o que é a diferença entre objeto modelo e modelo teórico. O objeto modelo é um objeto abstrato sobre o qual eu vou teorizar. O modelo teórico é a teoria que eu vou utilizar para analisar esse objeto teórico. Desculpa, esse objeto modelo, ou objeto teórico. E o critério parâmetro eu não sei o que é ainda, tá? A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Bom, se eu tenho um objeto modelo, por exemplo, que é a política de prevenção ao câncer de mama, que é um objeto que as autoras trabalham no texto, né? Eu preciso então desenvolver um modelo teórico, um modelo lógico, para avaliar essa política. Esse modelo ele vai ter uma representação gráfica, ele vai ter uma figura no final das contas, vai dizer para a gente então os elementos centrais para a gente analisar esse objeto. Tá? Eu quero dizer com isso que uma boa avaliação em saúde ela tem que ter a construção de teoria. Não é possível fazer uma boa avaliação em saúde se a gente não sabe quais são os conceitos, quais são as ideias que estão por trás dessa teoria. E aqui a gente pode fazer um paralelo com a micro e a macro teoria. Sandra, podem ser, né? Os objetivos do programa podem ser objetos teóricos. Desculpe, objetos modelos. Pode ser. A linguagem do autor é objeto modelo. Então eu tento me ater que é a linguagem das autoras. Né? Mas eles não são só eles que são esse objeto modelo. Eu penso no objeto modelo, eu tenho que conhecer um pouco mais as características desse programa. Né? Não só o objetivo, mas a quem ele se destina, qual a abordagem que ele dá, né? Quais são as próprias abordagens teóricas que o programa tem. Por exemplo, a gente pode pensar lá, como a gente pensou na semana passada, né? Sobre a acessibilidade, a universalidade, como que esses conceitos estão presentes no programa. Né? Isso seria a composição dele como objeto modelo. São os critérios, na verdade. Né? Então, eu já estou me adiantando aqui ao que seria o critério. Mas antes de entrar nisso, eu queria falar um pouco sobre micro e macro teoria, que é uma questão também que pegou bastante gente. Tá? Como a gente fala em micro e macro teoria, a gente está falando de duas dimensões, por assim dizer, da mesma coisa. Micro e macro teoria não são ah, duas teorias diferentes. Tá? A microteoria, como o Vacuni diz, ela é micro. Ela olha para as normas, ela descreve o que estrutura o programa e como que o programa opera. Né? Quais são os aspectos operacionais e os aspectos estruturais. Como que o programa acontece. Ou seja, a gente consegue olhar o que funciona, o que não funciona, o que se relaciona com o que dentro das partes. Isso é um ponto.
Outro ponto é a macroteoria, ou seja, quais são os aspectos, as características sociopolíticas, né? Então, o que compõe o ambiente político, social e econômico daquele objeto e como que esse objeto ele vai se relacionar com os seus aspectos organizacionais, né? Como que esse programa está colocado no âmbito das políticas públicas de modo geral. Então, por exemplo, pensem que há um programa de governo, né? Esse programa de governo orienta a política pública, ele orienta a realização de uma política pública de saúde. E como que esse programa faz parte dessa política pública de saúde orientada por um plano de governo? Isso seria um aspecto macro-teórico, né? Como que esse programa de saúde se relaciona, por exemplo, com um momento econômico de crise ou de ascensão, com uma guerra, com o boicote internacional? O que seria seriam os aspectos macro-teóricos, eles dizem respeito ao contexto em que o programa está implementado. Né? Então, onde que esse programa está implementado, com que condições? Né? Isso seria a macroteoria, os aspectos macroteóricos. Veja, quando a gente pensa em modelo lógico, né, ou na criação de um marco lógico para análise, para avaliação de políticas públicas, muita gente já vem pensando no modelo clássico da gestão de projetos, né? Do ciclo do PDCA. Né? E isso não é um modelo teórico. Né? Não se desenvolve teoria a partir do ciclo PDCA. Você tem ali uma abordagem extremamente estruturalista, né? Que vai olhar para as características internas de um programa, de saúde, por exemplo, e vai permitir que você faça comparações absurdas, né? Que não são nem um pouco sensíveis aos contextos econômico, político, social, histórico em que aquela política é implementada. E como a gente falou na aula passada, como a gente falou na conferência passada, esse contexto socioeconômico, cultural, ele é fundamental que a gente consiga fazer uma boa avaliação em saúde. Não é possível que a gente tenha uma política de saúde avaliativa, desculpe, uma avaliação de uma política pública, né? Ou uma postura avaliativa de uma política de saúde, se a gente não consegue enxergar como que o esperado e o realizado, né, os objetivos esperados, os objetivos realizados se relacionam, mas se relacionam no econômico. Se a gente ficar só nos objetivos por si mesmo, eles não fazem sentido. O que a gente precisa entender é que esses objetivos e essa política, elas visam responder a um problema social. Ou seja, quando a gente cria um programa de saúde, esse programa de saúde faz parte de uma política pública, uma política de saúde pública. Essa política de saúde pública faz parte de um projeto de governo, de um projeto de país, de um projeto de nação. E esse projeto de nação, ele tem uma série de determinantes. Essas determinantes são complexas, e elas fazem com que esse projeto também seja complexo. Então, se essas determinantes são complexas, as respostas, por mais simples que pareçam, vão gerar resultados também complexos. Resultados que vão afetar essa realidade, como ela está. Né? Então, a resolução de problemas em políticas públicas é sempre a resolução de problemas complexos. E a resolução de problemas complexos exige uma resposta embasada, uma resposta que tenha conhecimento dessas determinantes sociais, históricas e econômicas. Né? Isso faz com que modelos que não sejam tão lógicos, né, modelos que não sejam teóricos, não consigam dar conta desse dinamismo todo, né, dessa
complexidade toda. Então, quando eu falo aqui, eu não estou falando simplesmente entre conceitos, tá? Quando eu estou falando sobre teoria, eu estou falando de elementos que são descritivos, ou seja, que apresentam como que um objeto, né, como que um fenômeno, ele acontece de fato, e também uma teoria que é prescritiva, né, que vai dizer o que deve ser feito, o que pode ser melhor. Por quê? Como eu acabei de dizer, como a política pública ela tenta responder a um problema social, esse problema social é complexo. Se eu tenho um problema social, a política pública ela deve superar esse problema social, certo? Ela deve ser prescritiva no sentido de dizer, olha, um problema social é X. Pode ser, X aí pode ser a mortalidade infantil, por exemplo. X é um problema de mortalidade infantil. Eu vou desenvolver uma política pública, nós vamos desenvolver uma política pública para superar, para melhorar a mortalidade infantil. Logo, para melhorar a mortalidade infantil, a gente precisa fazer com que as crianças tenham acesso à vacina, que todas as crianças tenham acesso aos exames neonatais, que todas as crianças tenham acesso a esgoto, a água encanada, ao leitamento materno. Enfim, a gente vai criar uma série de critérios. De novo, os critérios começam a se impor, né, aqui na lógica da nossa conversa. A gente começa a criar critérios, né, que vão prescrever como a realidade deveria ser. Ela não é suficientemente boa hoje. Então, quando a gente pensa em teoria prescritiva, a gente pensa no que deveria ser. O modelo lógico, ele começa pensando no que deveria ser e ele vai, então, passar por o que acontece. Né? Ele diz, bom, a gente deveria ter uma sociedade em que os índices de mortalidade infantil fossem mais baixos. Então, a gente cria lá uma teoria prescritiva sobre o que deveria ser. Em seguida, a gente reconhece que a sociedade em que a gente vive, ela não dá conta dessa mortalidade infantil baixa. Por quê? Né? Então, a gente vai descrever o que acontece nas políticas de combate à mortalidade infantil que fazem com que elas não sejam exatamente iguais ao que a gente prescreveu para elas. É esse gapping, né? É esse vazio, esse intervalo entre o que deveria ser e o que é que uma pesquisa avaliativa vai fazer, tomando em consideração o marco lógico ou modelo lógico. Está claro para vocês? Então, eu vou ficar contente aí com esses sims que estão aparecendo aqui na tela, né? E vamos seguir adiante, então. Bom, avançando um pouquinho, né, no texto, as autoras vão falar sobre como fazer. Exato, Paulo. Como fazer para que essa teoria prescritiva ou descritiva, né, seja ela microteórica ou macroteórica, ou micro e macroteórica ao mesmo tempo, né, exista em articulação uma com a outra. E que isso não seja simplesmente uma opinião minha. Né? Como fazer para que essas teorias, esse modelo teórico, ele exista
sem ser a expressão da minha vontade, da vontade do pesquisador, e seja também vontade e seja real, né? Que supere o espaço das vontades e vá para o campo da realidade. Segundo as autoras, a gente tem que ponderar esse conhecimento científico, né, esse conhecimento teórico, analítico do pesquisador, com os saberes práticos, né, ou com o que se conhece pelos grupos que fazem parte dessa avaliação, ou seja, pelos stakeholders. Né? Então, eu particularmente não concordo com a colocação do termo stakeholder aqui no âmbito, né, da discussão da avaliação de políticas públicas, em especial de políticas de saúde, mas como os autores estão chamando. Eu preferia chamar de com os conhecimentos práticos daqueles que são envolvidos, né, que são implicados pela avaliação. Quem vai ser implicado pela avaliação? O trabalhador de saúde, o formulador da política, o público, né, o cidadão a quem essa política ela é para qual ela é voltada, né, os representantes dos movimentos sociais, os movimentos sociais que também atuam por esse prisma, né? Se você pegar aí a mortalidade infantil, você vai ter um número muito maior de mortalidade infantil entre crianças de famílias de baixa renda e especialmente entre famílias de baixa renda de cor preta, né? Os negros. Então você vai ter um cruzamento aí de uma questão racial junto com uma questão econômica na determinação de quem são as pessoas que mais morrem. Provavelmente, os movimentos de combate ao racismo, né, o movimento negro, ele precisa ser consultado para que o seu saber prático, né, as suas demandas entrem como parte desse modelo teórico, né, desse modelo lógico. Bom, com isso, o que eu reconheço? Eu reconheço que a teoria ela se volta a um objeto. Esse objeto ele é real, ele existe. Ainda que eu não consiga explicar todas as características desse objeto real, a utilização de um marco lógico me permite estabelecer conexões entre esse objeto e outros objetos, né? Tratando ele como um objeto modelo, então. E para desenhar esse objeto modelo e fazer uma teoria prescritiva, seja ela tendo ela as dimensões micro e macro, eu preciso estabelecer os critérios e os parâmetros dessa abordagem. Tá? Ou seja, eu tenho que ter muito especificado o problema que eu quero alcançar, quem é o público-alvo desse problema, que sofre esse problema, né? Como que o contexto socioeconômico está desenhado, ou seja, o que faz parte do contexto histórico, social e econômico, qual é o conteúdo, né? Quais são as propostas desse programa, se a gente tem que falar um programa de saúde, quais são os elementos que constituem esse programa de saúde, e o que eu precisaria ter ou sozinho, ou em combinação com outros programas, com outros elementos, para produzir os efeitos que eu espero para alterar essa realidade, ou seja, para solucionar esse problema. O que determina a existência de um programa de saúde é um problema. O programa é a resposta, é uma aposta na solução de um problema. Enquanto eu não reconheço isso, eu não consigo fazer as conexões com a realidade. Senão a gente fica tratando de abóboras e morangas e morangos, né? Como se fossem coisas, fazendo aqui uma paródia do laranjas e abacaxis, né? Como se fossem a mesma coisa. Assim, mas é tudo fruta.
são frutas bem diferentes. No caso da moranga e do morango, uma nem é fruta, né? Ah, bom, o que eu quero dizer com isso é que é necessário para uma avaliação que faça sentido para a população, que faça sentido para o cidadão, que faça sentido para o usuário, e aqui a gente rearticula, né, o primeiro texto da disciplina, que é do governando, administração administrando governos, né, a gente rearticula de que a política pública ela é uma política, ela se dá num contexto de relações de poder e ela visa responder a um problema, né, que vai ou alterar ou manter as relações de poder que existem, uh, precisa ter esse argumento teórico mais sólido. Né? Precisa reconhecer que a realidade é complexa e dar conta da complexidade dessa realidade. Uma outra coisa importante da gente falar, né, é que o modelo teórico ele tem que ser plausível, né? Ele tem que ter elementos que sejam coerentes com a realidade, tá? Ele não pode ser um modelo fantasioso. Aquilo que está lá na teoria prescritiva, né, não pode ser fantasioso. Ele tem que ser real. Ele tem que dar conta da realidade. Uh, Bom, aí a gente pode seguir direto para as diretrizes, né, que as autoras colocam na construção de modelos. Se a gente pegar lá pela, pelas diretrizes que elas colocam, lá a partir da página 48, né, e você vai ter que um programa tem que ter, um modelo lógico de um programa, né, ele tem que ter. Um instantinho, deixa eu ver o fase. A macroteoria sobre as fases inteiras. A macroteoria, não, ela visa explicar, né, essas dificuldades ou um período conturbado. Ela visa reconhecer que esse período é conturbado. Você não tratar um momento de convulsão social, né, um momento de crise institucional, como se fosse um momento áureo. Né? É isso que permite você fazer essas relações maiores, dizer, bom, porque aqui existe um contexto assim, assado, e não tratar fatos parecidos em contextos distintos como se fossem a mesma coisa. Né? A pondera, então, o que é objetivo com o que é contextual, né? O que é o objeto específico com o que faz parte do contexto. E isso é fundamental porque você vai ter que, quando pensar num narcológico, num modelo lógico de um programa, você vai ter que colocar aí o que compõe esse programa, né? Quais são os elementos, os componentes desse programa. Esses elementos eles são essenciais e são secundários, o que não pode deixar de ter, né? O que aquilo que é secundário, que se tem é melhor, mas se você tira, não descaracteriza o programa, né? Mantém o programa existindo. O outro item seria o que as pessoas precisam fazer nesse programa, né? Qual serviço é prestado e quais são as práticas necessárias para prestar esse serviço e ainda os resultados esperados. E aí sim, os resultados esperados, a gente está falando do que a gente pode fazer, né? do que a gente quer fazer, da meta que a gente quer alcançar e dos efeitos que essa meta vai causar depois lá na situação, né, na solução complexa da população de modo geral. Então, o modelo teórico ele tem esses três elementos mais básicos aí que são bastante simples, mas são muito complexos de fazer. Né? Não sei se vocês forem olhar na página 50, vocês vão ver que tem a figura 2, né? Ali tem a figura 1, que vai trazer os elementos do modelo na página 50, e depois na 51, na figura 2, vocês vão ter o esquema básico com o objetivo de implementação e os resultados esperados. Né?
olhando lá, então você vai ver que você tem os recursos que existem, né? O que a gente tem de recursos que já existe, que está disponível, uh, como que a gente, que atividades que a gente vai criar então para poder resolver esse problema, quais são os produtos que a gente vai gerar com essa atividade, os resultados de pequeno prazo, os resultados de efeito intermediário, os resultados de efeito maior, né, de efeito mais a longo prazo, que são, na verdade, os efeitos que vão dar conta da situação. Porque quando a gente fala de saúde, a gente não trata sempre como emergência. Né? Vocês sabem disso há muito mais tempo, muito melhor do que eu, que os problemas de saúde não são problemas de emergência. Né? A gente não cria uma política de saúde olhando apenas para o que é emergente. A gente precisa, que é emergencial. Né? A gente precisa ter um olhar muito mais amplo sobre isso para diminuir os problemas ainda desde a fase da prevenção. É claro que esse modelinho aí, essa linha que vocês estão vendo, né, que vem lá dos recursos e vai até os resultados, os efeitos de longo prazo, vocês têm aí a influência lá embaixo de vários fatores que são situacionais, né, de fatores que são que são contingenciais à realidade do programa. Né? Se cria um modelo lógico pensando sempre que há influências externas que vão alterar aquilo que você teria como se fosse um caminho lógico. Né? Ah, eu tenho esse recurso, vou fazer essa atividade, vou ter esse resultado. Bom, isso é o que você está planejando. Mas você sabe que vão ter alguns fatores que vão influenciar nessa harmonia, né? Vocês sabem que vocês vão ter fatores que vão fazer com que essa harmonia não consiga ser alcançada sempre, né? Bom, passando então ali na figura 2, vocês vão ter os componentes principais, né, que são as atividades e recursos de um programa. Então, quais são as atividades, quais são os recursos que eu tenho que usar. Os objetivos de implementação, né? O que você vai fazer? Você vai você vai fornecer vacinas, você vai dar uma medicação, você vai oferecer uma atenção domiciliar, né? Então você tem ali os objetivos de implementação. O objetivo é sempre um verbo, tá, pessoal? Sempre é um verbo infinitivo. Você vai ter os produtos, então, né? Você vai dizer quais são os indicadores que vocês vão atender, né? Quais são os público-alvo que vocês vão alcançar ali, né? Quais são os cidadãos, né? Que cidadãos que vão ser objetivo, né? Desse programa. Quais são os seus objetivos a curto prazo? Então, a curto prazo você não vai conseguir nunca sanar um problema, você vai conseguir diminuir, você vai conseguir evitar, você vai conseguir sensibilizar, mas nunca vai conseguir criar uma solução definitiva para o problema, até os objetivos de longo prazo, que aí sim vão ser um pouco mais duradouros, né? Como a prevenção, como a deu branco agora a palavra que a gente usa, gente. Quando um problema de saúde ele já não tem mais registros significativos, né? Na figura 4, na página 52, vocês vão ter ali uma descrição, né, uma ilustração de um programa de controle de câncer de mama, né? Isso, erradicação, cara. Muito obrigado. Obrigado, Simone. A palavra desapareceu completamente da minha cabeça. Acontece. A essa altura da noite, né, depois de um dia cansativo, acontece. Bom, você faz isso, você cria esse modelo, né? Você cria esse quadro, esse marco que tem ali
os elementos principais, né? Desde os recursos, das atividades, dos objetivos de curto, médio prazo, dos fatores que vão influenciar. E você, tá bom, então isso é marco lógico. Está pronto o marco lógico? Está pronto o modelo lógico? O modelo teórico? Se o modelo teórico é só fazer um quadro, então é tranquilo, né? A gente não precisa gastar aí 20 páginas para fazer um quadrinho. Lembre-se que as autoras falam que esse quadro tem que ser elaborado preferencialmente com outros sujeitos, né, outros representantes aí da sociedade que vão ser influenciados por essa política, né, por esse programa. E você tem que se fazer perguntas também, né? Essas perguntas elas vão te dar um parâmetro, né, para você se apoiar. Tem um pouco de tá lá na página 52, né? Bom, são perguntas que você vai fazer sobre o marco lógico que você fez, né? Esse detalhe ele é suficiente para você criar entendimento dos elementos constitutivos do marco do programa, né? E das relações que esse programa tem com outros programas. A lógica do programa está completa, os elementos foram todos relacionados ou tem coisa que não foi relacionada, né? Tecnicamente, essa lógica ela é boa. Se ela não é boa, o que faz com que ela não seja boa? Existe uma lógica, né? Que, na verdade, o marco teórico, o modelo teórico, o modelo lógico, ele busca justamente isso, encontrar a lógica por trás do programa. Que você identifique uma lógica que permeie o programa e que faça com que ele funcione, né? Então, existe uma lógica aí ou não, né? Todos os fatores do contexto que são importantes, eles vão eles estão ali, eles estão citados, né? O contexto não foi adequadamente trabalhado, né? Então vejam que ainda que, que o modelo teórico ele seja sintético, né? Ele seja curto, ele tem que ter poucos elementos, né? Ele tem que dar conta um olhar mais visual da realidade. Ele tem que ser claro, ele tem que ser conciso. Ele também tem que ser ainda assim complexo. Essa clareza tem que expressar uma complexidade, né? Bom, por fim, né, para chegar aqui na, numa das perguntas, né, sobre a relação entre objeto modelo, modelo teórico, critérios e parâmetros, né, a partir da identificação de que o objeto teórico, desculpe, o objeto modelo, ele é uma abstração da realidade, né? Ele é um objeto criado na minha cabeça, na cabeça do pesquisador, para representar a realidade na sua generalidade e na sua amplitude. Eu crio um modelo teórico para olhar para esse objeto teórico e ver se esse objeto teórico responde a um problema social a partir de determinados critérios e parâmetros. Se os critérios são os elementos que me permitem ver se essa política, se esse programa estão indo na direção certa, né, o parâmetro é aquilo que me permite mensurar. Né? Ele tem que garantir que eu consiga mensurar esses critérios ou esses indicadores, eles dão conta da realidade ou não. Então eu tenho aí um elemento quantitativo. Né? O critério é qualitativo e o parâmetro é quantitativo. Então a avaliação ela nunca é só quali ou quanti. Né? Ela é ao mesmo tempo qualitativa e quantitativa. Né? E aí vocês vão ter uma série de elementos lá na página 55, né, na página 56, 57, que vão dizer se um critério
se um parâmetro ele está adequado ou não. Ah, Paulo, muito bem. Uma excelente pergunta. Bom, o modelo teórico, isso eu deveria ter frisado lá no início. O modelo teórico, ele responde sempre a uma hipótese, tá? Ou seja, eu tenho um problema, como eu falei, do problema da mortalidade infantil. Eu tenho uma hipótese, que é isso que o programa é, na verdade, né? O programa é uma hipótese. Eu tenho uma hipótese de que se eu investir em saneamento básico, eu diminuo a mortalidade infantil. É isso que um programa é, uma hipótese. Tá? O que o modelo teórico vai fazer é verificar se essa hipótese ah, ah, ela é verdadeira ou não. Né? Então, você vai ter aí a formulação de uma contra-hipótese, né, ou melhor, de uma hipótese sobre a hipótese que é o programa. A respeito disso, você fala assim, olha, a minha hipótese é de que esse programa ele não é suficiente porque ele não olha, por exemplo, para a inter-relação entre saneamento básico e sei lá, vacinação. Tá? Então você vai a partir dessa hipótese, você vai elaborar um modelo para questionar se esse problema ele é respondido pelo programa ou não. E a pergunta da Flávia. Sim, Flávia, mas não só isso, né? Ele é a sistematização da implementação de um programa. Vou falar, não. Nos últimos minutos eu falo agora. Ele é, sim, uma sistematização da implementação do programa, mas ele não é só descritivo. Né? Se ele fosse só isso, ele seria descritivo. Ele também é prescritivo, ou seja, o que eu precisaria ter primeiro, né, para resolver esse problema e o que ele tem de fato. Né? Então, o problema social aqui é o que orienta a elaboração do programa. O programa como uma hipótese do governo, né? Claro, em articulação ou em resposta ou em contraposição à sociedade, aos cidadãos, né? Ah, de solução desse problema e aplicado pelos trabalhadores, pelos servidores públicos, né? Na área específica lá que está sendo tratada. Bom, eu não sei se me fiz claro com isso. Tá? Vocês veem aí a reprise do vídeo, qualquer coisa, mandem pergunta. Para terminar, então, falar um pouquinho sobre a atividade. Na atividade, pessoal, eu queria que vocês façam um modelo lógico, um modelo teórico, tratando o problema isso, Vanessa, o problema é uma hipótese, e você vai formular uma hipótese teórica, né, para ver se essa hipótese prática do governo se realiza. Na tarefa final da disciplina, você vai ter que ver se você vai ter que enxergar o programa que vocês estão tratando, né, o que vocês estão tratando um, como um objeto modelo, né, para criar ele descrever ele como um objeto modelo, ver a que problema social que ele responde, como que essa resposta acontece, né? E, aliás, ver primeiro, desculpem, de novo, do começo. Vocês vão ter que identificar o seu programa como um objeto modelo, ver a que problema social esse objeto modelo responde, descrever o que seria necessário, prescrever, né? O que seria necessário para resolver esse problema, descrever como que o programa resolve esse problema e apontar as falhas, as incompletudes, as faltas, os erros, os enganos
e todo esse gap entre, todo esse vácuo, né, essa lacuna entre o que é prescrito e o que é realizado, tendo como parâmetro o problema e os indicadores e critérios. Me fiz claro? Por isso que nessa semana não tem fórum, tá? Tem só um fórum de dúvidas lá. Pessoal, é claro que vocês não vão criar um modelo lógico agora perfeito, né? Mas vocês têm que fazer o exercício de pensar assim. Eu acho que pensar teoricamente é necessário, né? Você está falando de pesquisadores aqui. Vamos lá de novo então. Primeiro, tratar o seu programa como um objeto modelo. Segundo, ver a que problema social esse objeto modelo responde. Terceiro, ver quais são as prescrições que seriam necessárias para resolver esse problema. Quarto, descrever como o objeto modelo acontece na realidade. Quinto, elencar critérios e parâmetros para ver se o que acontece e o que é necessário estão perto ou não, longe ou não, para a resolução do problema. Pessoal, muito do que é necessário para fazer aqui, já foi feito por vocês. Se vocês pegarem o Fórum 1 e o Fórum 2, mais da metade do trabalho já foi feito. Vocês só não organizaram as ideias. O que vocês vão fazer agora é voltar no Fórum 1, voltar no Fórum 2, organizar as ideias com esses critérios e fazer lá o modelo lógico. Pensem no que vocês escreveram no fórum, que vocês já discutiram no fórum. Eu tenho muita certeza de que a maioria de vocês, pelo menos, já tem resposta para mais da metade desse caminho. Não, nenhum trabalho foi em vão aqui na disciplina. Nenhuma tarefa foi em vão. Lembrem que eu falei no início, nosso trabalho é cumulativo. Né? A primeira semana, a segunda semana, a terceira semana vão culminar num processo cumulativo. Antes das pessoas começarem a sair, eu sei que está no horário já, né? Eu queria mais uma vez. Exatamente, Denise. Vocês vão resgatar o que está no fórum. O que está no fórum não vai ser jogado fora, é só reorganizar as ideias que estão lá, né? Copia do fórum, corta do fórum, coloca no Word, vai mexendo, vai alterando, vai organizando as ideias, que muita coisa está ali já. Quero deixar então meu boa noite a vocês. Agradecer a paciência. O prazo é o prazo que está lá na página da disciplina no Moodle, né? Se eu não me engano é dia 2. Confirmando aqui, só um instantinho. Isso aí. Porque depois tem o prazo da recuperação, né? É muito importante que vocês acabem a disciplina no prazo para não terem que ficar em recuperação, né? A recuperação vai até o dia 9. Espero ter ajudado vocês. Espero que tenha despertado o interesse de vocês para pesquisa, para olhar para os problemas da saúde de um modo mais sistemático e organizado e para compreender, então, que o que acontece na saúde é fruto da política, né? Fruto de uma disputa política, não só entre partidos, mas também entre interesses em conflito aí, tá certo?
Aguardo então aí o trabalho de vocês aí com mínimo 7, máximo 10 páginas, tá bom? Com as normas todinhas da BNT, tá bom? Foi um prazer muito grande trabalhar com vocês aqui na disciplina. E a gente se encontra em breve aí no futuro, com certeza. Certo? Boa noite para todos e um forte abraço.